E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos responder uma questão do vestibular da prova elaborada em 2019 para o processo seletivo de início de 2020, questão número 31. Acompanhem comigo. Nós temos o trecho de uma música, pequeno trecho de uma música do Chico Buarque, a música Para Todos, e começa assim, né? Leia os versos a seguir. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. E não adianta, eu não vou cantar para vocês. Não sou a professora Grazi. Professora Grazi, sim, canta e canta muito bem. E eu não vou fazer vocês passarem por essa tristeza de me ouvir cantando. Os versos da canção Para Todos, de Chico Buarque, apontam uma territorialidade para cada um dos citados. Ao mesmo tempo, traz uma ligação desses sujeitos pelo território brasileiro. Pois, na mesma família, paulista, pernambucano, mineiro e baiano se encontram. Diante desses percursos de deslocamento que marcam a nossa sociedade, é correto afirmar. Então, antes da gente ir para a questão, para a gente trabalhar todo o processo, é importante a gente pensar do que a questão se retrata, né? O que a questão pede. Ela traz aqui a territorialidade, ou seja, né, o local onde nasceu cada um dos membros da família. Vai falar do pai, do avô, do bisavô e do tataravô. E vocês vão perceber que cada um nasceu em um estado, né? Ah, é tão óbvio isso? Mas é bom que a gente retrate e pense com cuidado. Aí a pergunta é, né? A questão é, diante desses percursos de deslocamento que marcam a nossa sociedade, é correto afirmar. Então, sobre o processo migratório, os vários processos migratórios de migrações internas que ocorreram ao longo da história do Brasil, é correto afirmar o quê? Né? E aí nós temos, inclusive, algo que é bem determinante na música. Como nós estamos falando, a música fala de parentes próximos, no caso, o pai, o avô, aí vai se distanciando, o bisavô e depois o tataravô, né? Nós percebemos que há um fluxo migratório intenso, particularmente na família citada na música, né? E que é uma representatividade de várias famílias brasileiras. Aí nós teremos as afirmativas. Na letra A, diz assim: muitas frentes de trabalho, como agrícolas e de construção, motivam trabalhadores de diferentes regiões do país a se destinarem a essas atividades. Porém, há contratantes que abusam dessas relações de trabalho, chegando a ser criminalizados por trabalho análogo ao escravo. Eu vou só ler as afirmativas aqui, depois vou fazer um contexto da história de alguns processos migratórios no Brasil, e aí sim, vamos analisar com mais atentamente cada uma das afirmativas. A letra B. O projeto do Estado Novo Varguista, denominado Marcha para o Oeste, indicava o interesse por certa ocupação das regiões norte e centro-oeste do país. Fazia parte dessa proposta explorar riquezas dessas regiões, como os minérios, e, fundamentalmente, ocupar para garantir a proteção dos povos da floresta. Afirmativa C. Fronteiras internacionais, como o Oeste Paranaense, também compuseram projetos de ocupação e fixação com parceria público-privada, em meados do século XX. Contudo, a ocupação se fez preservando os direitos dos indígenas na região, sem conflitos por posse de terras e acolhendo trabalhadores de diferentes regiões do Brasil e de países como Paraguai e Argentina. Letra D. Novo impulso para a ocupação amazônica vem sendo apontado pelas ações de grandes investidores em exploração mineral e pecuária, embora, para esse projeto, o governo não esteja disposto a rever a lei atual contra desmatamento e proteção ambiental. E a letra E. A única explicação para a análise de deslocamentos pelo território brasileiro está nos grandes ciclos migratórios, uma vez que as cidades possuem programas para fortalecer e garantir a permanência dos que nela vivem, assim como acolhem aqueles que chegam advindos de outras regiões e países. Pois bem, para que a gente possa responder essa questão, então, nós precisamos falar um pouco sobre alguns ciclos migratórios no Brasil e, de uma forma geral, dos processos migratórios, né? É importante termos em mente
que o processo migratório em si, ele não se faz apenas nos grandes ciclos, como, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, né, principalmente após a abolição da escravatura, que nós temos um alto índice de processos migratórios de países estrangeiros, né, principalmente da Itália e de alguns países do leste europeu, aqui para o Brasil. Esse aí é um dos ciclos migratórios. Nós teremos outros ciclos migratórios ao longo do século XX. E um constante fluxo migratório também, que nós podemos falar que ocorre quase que diariamente dentro da sociedade brasileira. Então, o processo de migrar, né, interno, principalmente internamente falando, estou falando apenas então aqueles que migram de dentro do país para outras regiões, né, sai de um determinado estado ou de uma determinada cidade para outra, né, esses fluxos eles são constantes e alguns deles se caracterizam como ciclos, ou seja, alguns deles se caracterizam como grandes movimentos migratórios. E aqui eu vou trabalhar com vocês dois desses grandes momentos. Vamos falar primeiro da Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste ela ocorre dentro de um contexto histórico. Qual que é o contexto histórico da Marcha para o Oeste? A Era Vargas. A Era Vargas, né, então, só para a gente poder se localizar temporalmente, ela ocorre entre os anos de 1930, né, e 1945. Nós temos a Era Vargas, certo? Então, ali nós temos meados da primeira metade do século XX até basicamente meados mesmo do século XX, o contexto da Era Vargas. Dentro do contexto do governo Vargas, aí vocês assistiram a aula de Era Vargas, que não foca especificamente nessa questão da Marcha para o Oeste, mas também faz parte da aula em si, faz parte do contexto histórico, né? Nós vimos que uma das características da Era Vargas é o projeto de modernização do Estado brasileiro, que é proposto pelo Vargas. Nessa aula específica que nós estamos resolvendo a questão, que nós estamos pensando no processo migratório, eu não vou questionar com vocês, não vou me aprofundar, né, na Era Vargas em si, nas fases da Era Vargas, né, e quais são essas propostas de modernização dentro do Estado varguista. O foco da nossa aula hoje é pensarmos justamente a Marcha para o Oeste, um programa específico do governo Vargas, que está dentro desse projeto de modernização do Estado brasileiro. Qual que era o objetivo da Marcha para o Oeste? O objetivo era promover o desenvolvimento do Norte e do Centro-Oeste brasileiro, então de duas regiões aí, e não apenas dessas regiões, mas com maior ênfase nessas regiões do país. Ora, né, a ideia então era que o governo incentivasse, né, a partir, obviamente, de ações governamentais e também do apoio de empresas público-privada, de que houvesse esse desenvolvimento, esse migrar, né, esse ocupar a região centro-oeste e norte, né, e a partir disso desenvolver e caminhar para essa modernização do Estado brasileiro, né, com mais regiões para explorar, com mais campo de atuação, né, aumentando a rede viária, com a conexão entre as regiões do Brasil e assim também desenvolvendo a economia brasileira. Qual que era, então, tínhamos dentro dessa Marcha para o Oeste, nós temos duas etapas bem claras, que é defendida pelo projeto, né, desenvolvido na Era Vargas. Principalmente, né, importante nós pensarmos esse projeto, ele ganha corpo a partir de 1938 e vai até 1935 com muita ênfase, né? E aí, se nós pegarmos, por exemplo, grandes cidades da região centro-oeste, do norte e até mesmo aqui do sul, do Paraná, né, se nós pegarmos a década de 40, nós vamos ver a região oeste, né, sendo ocupada e muitos municípios surgindo nesse contexto, no contexto da Marcha para o Oeste, né? Então, é um incentivo do governo varguista, que tem como foco o desenvolvimento do norte e do centro-oeste, mas também não se restringe apenas ao norte e ao centro-oeste. Quais eram as etapas, então, do projeto? Primeiro,
um crescimento populacional, né? Então, desenvolver um crescimento populacional da região e desenvolver a malha rodoviária, né? A conexão entre essas regiões para que essas regiões pudessem adentrar ao sistema capitalista de desenvolvimento e de economia capitalista, né? Como já era consolidado na região mais litorânea do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E outras regiões, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Pois bem, dentro dessa lógica, né, para essa migração interna, foi utilizado um discurso pelo governo Vargas, né, o discurso que você pode ter visto em outras aulas, né, você viu isso quando você estudava lá no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, você ouviu esse termo tanto em geografia quanto em história, quando se fala da questão dos vazios demográficos, né? O que seriam esses vazios demográficos? Seriam grandes regiões do país que não estava ocupada, e aqui é importante, não estava ocupada por quem? Não é? Essa noção de vazios demográficos que foi difundida durante o final do século XIX e o início do século XX, né, ela retrata regiões do país em que não houve o processo de desenvolvimento urbano, ocupação pelos brasileiros, né, por essa sociedade brasileira que é herdeira da colonização portuguesa e tudo mais. Porém, e aí vem nós pensarmos o que é esse oeste, o que é essa região, né, para onde ocorre essa marcha, se ela era realmente um vazio demográfico, né? Ou não. Era uma região que era pouco explorada pelos brasileiros, né, oriundos desse processo de formação do Brasil. Porém, era uma região que era sim ocupada, que nós vamos ter principalmente os povos indígenas, né, os remanescentes dos povos indígenas que sofreram o processo de formação do Brasil e que ao longo da história do Brasil, né, eles foram migrando devido à ocupação, né, devido à ocupação do território, desde o processo da chegada dos portugueses, começa lá no litoral brasileiro e vai passando por um processo de interiorização do território, né? Então, entrando na lógica da formação do Estado brasileiro moderno, né, mais a parte litorânea e o seu interior próximo. Então, o interior mais distante, a região oeste do Brasil, acabou demorando mais para poder passar por esse processo de urbanização, né, de lógica de uma sociedade conforme o Estado brasileiro defendia enquanto organização social dentro de um governo federal e tudo mais. Então, a marcha para o oeste ela tem essa característica de ocupação desse território, né? Inclusive, se nós pensarmos o oeste paranaense, ele também tem essa característica, né? Não é que não era ocupado ou que não tinha pessoas, né? E assim como o próprio centro-oeste e o próprio norte, se nós olharmos a Amazônia até hoje, por exemplo, né, nós vamos ter regiões na Amazônia com um maior índice, com um maior número de povos indígenas, com pouco ou sem nenhum contato com a sociedade do brasileiro, do homem branco, por assim dizer, né? Diferenciando aí povos indígenas de povos brasileiros nesse contexto. E por que isso? Justamente devido a esse processo histórico de formação e de ocupação do território, certo? Nesse sentido, é importante nós pensarmos então, né? A Era Vargas, ou o processo Marcha para o Oeste, ele é um projeto de migratório, né, que vai influenciar, vai incentivar as pessoas a migrarem para o Oeste em busca de oportunidade, em busca de terras, em busca de oportunidades de emprego, né, e se desenvolver economicamente, e nesse processo desenvolver também o país, né? E uma das grandes características é justamente o enfrentamento, né, com esses povos indígenas que não serão
protegidos ou que serão obrigados a novamente migrarem e entrarão em conflito com essa lógica capitalista urbana de formação de cidades que ocorrerá no processo da Marcha para o Oeste. Pensando ainda as migrações internas no Brasil, né, muito próximo ao contexto de Vargas, né, questão de 15 anos depois, nós temos aí o ápice dos processos migratórios internos no Brasil, que é aquilo que ficou conhecido como êxodo rural, que se inicia por volta de 1940 e dura aí até 1960. E o ápice migratório vai de 1960 a 1980 com o processo de urbanização do país, né? Então, as migrações internas também são marcadas nesse processo do século XX por conta dessa urbanização. A urbanização do país fará com que muitas pessoas saiam dos núcleos rurais, né, devido a diversos aspectos, como, por exemplo, o próprio processo de desenvolvimento técnico das práticas agrícolas. Nós teremos a inserção de maquinários, né, importados para o Brasil, e esses maquinários, como colheitadeiras, tratores e tantos outros maquinários voltados para a exploração agrícola, fará com que boa parte da mão de obra agrícola, né, que viviam na zona rural, migrem para os centros urbanos. E aí nós teremos então esse deslocamento, né, que é aí principalmente marcado entre 1940 e 1960. Outro fator que leva a processos migratórios nesse contexto dos anos 60, anos 80, são as obras públicas e os centros urbanos, né? As pessoas migram atrás de emprego, mas migram também devido à construção. Vamos pensar, se nós pensarmos a partir da década de 60, 70 e 80, nós temos os governos militares, da ditadura militar. E aí nós temos várias obras públicas encabeçadas pelo Estado que vão incentivar, então, as pessoas a migrarem para determinadas regiões devido à possibilidade de trabalho, de emprego. Vamos pensar, aqui no Paraná, temos a construção da Itaipu, né? Nós temos no norte, por exemplo, as estradas que vão ligar a Transamazônica. Nós temos a construção da Zona Franca de Manaus, né, que é um complexo industrial, um dos principais complexos industriais do Brasil. Então, com o intuito de desenvolver e de que as populações migrem para lá, para que se desenvolva nessa lógica do desenvolvimento urbano, né, capitalista e industrial, a região norte. Então, nós temos vários fluxos e fatores que levam a esses processos migratórios. A maior parte dos fatores que levam a esses fluxos migratórios estão ligados, então, ao trabalho em construções, em obras públicas, em cidades. Por exemplo, ainda na década de 50, a construção de Brasília é um foco muito importante, né? Não à toa, vocês podem observar esse mapa aqui, décadas de 1950 e 1960, nós temos um fluxo migratório, né, que vai estar marcado muito aqui na região central do Brasil, justamente por conta da construção de Brasília, que é um marco importante, né? E aí nós temos vários processos migratórios. Década de 60 e 70 aqui, nós já temos uma migração concentrada também, não apenas para a região central, né, ou centro-oeste do país, mas também para a região norte, né? E, obviamente, depois da construção de Brasília, um fluxo maior ainda na região centro-oeste, certo? Acompanhe aqui comigo no mapa. Então, percebam, todos esses processos migratórios que vão ocorrendo ao longo da história brasileira, ela está ligada justamente a essa noção de oportunidade de trabalho, querer trabalhar. Então, os grandes fatores serão as obras públicas dos centros urbanos e as expansões de fronteiras agrícolas. No caso das expansões de fronteiras agrícolas, vamos pensar as grandes fazendas que serão os grandes latifúndios
que serão montados tanto no Centro-Oeste quanto no Norte, né? E após esse processo todo de construção de Brasília e dessa política de avançar dentro do cenário capitalista, quanto se nós ampliarmos, então, a lógica, né? Ampliando as fronteiras agrícolas, temos mais produtos para exportação, pensando na lógica agroexportadora, o caráter agroexportador da economia brasileira. Então, vai haver esse incentivo para essas migrações internas no território brasileiro. Isso leva a uma outra característica, né? Se nós pensarmos essas expansões de fronteiras agrícolas, né? Pegarmos aí os últimos anos, nós vamos ver que dentro do Brasil, né, ocorre, não só no Brasil, mas a Organização Mundial do Trabalho, ela vai determinar que existe no mundo como um todo uma noção daquilo que é o emprego ou o trabalho análogo ao trabalho de escravidão. E teremos, em alguns casos, né, principalmente algumas denúncias, tem trabalho do próprio IBGE e do IPEA, que trazem esses dados, né, do maior índice de trabalho análogo a escravo no Brasil, em grandes fazendas isoladas, né, por exemplo, no norte do Brasil, no centro-oeste do Brasil, né, nessas novas fronteiras agrícolas, devido ao processo de isolamento dessas regiões e tudo mais, acaba favorecendo a essa prática de trabalhos análogos à escravidão, certo? Então, é uma questão que surge dentro desse contexto. Ora, se nós pensarmos todo esse processo migratório e nós formos novamente para as afirmativas das questões, né, nós percebemos que, ao longo do século XX, nós vamos ter vários processos migratórios. Né? Rapidamente voltando aqui no mapa, né? Então nós temos fluxos e afluxos de pessoas que migram conforme a necessidade e a oportunidade de trabalho. Né? Essas pessoas migram, elas constituem família ou vão com as suas famílias, e nesse processo todo, obviamente, eles não vão apenas trabalhar, eles trabalham, eles se fixam nas regiões, eles acabam desenvolvendo ali núcleos familiares e numa nova necessidade, os seus descendentes vão migrando também. Isso gera, então, essa tônica que a questão trouxe para nós na música do Chico Buarque, Para Todos. Né? Daí nós voltamos agora para a questão para a gente responder. Né? Os versos a seguir são: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro e meu tataravô baiano. Né? Então, se nós pegarmos essa lógica, né, nós vemos que o ancestral mais recente, mais próximo, ele era paulista. Lembrando que quando nós pegamos o avô dele pernambucano, o avô dele nordestino, né? Se nós pegarmos, então, o núcleo ou o processo de imigração do Nordeste para São Paulo, né, que ocorre ali nas décadas de 60, e 40, 50 e 60, nós temos aí, então, essa característica sendo demonstrada aqui. Tá? Aí, vamos para a questão. Os versos da canção, Para Todos, de Chico Buarque, aponta uma territorialidade para cada um dos citados. Ao mesmo tempo, traz uma ligação desses sujeitos pelo território brasileiro. Pois, na mesma família, paulista, pernambucano, mineiro e baiano se encontram. Diante desses percursos de deslocamento que marcam a nossa sociedade, é correto afirmar. Então, o que é correto afirmar sobre esses deslocamentos que ocorrem dentro de um mesmo núcleo familiar com o passar das gerações? Letra A. Muitas frentes de trabalho, como agrícolas e de construção, motivam trabalhadores de diferentes regiões do país a se destinarem a essas atividades. Porém, há contratantes que abusam dessas relações de trabalho, chegando a ser criminalizados por trabalho análogo ao escravo. Não falamos isso agora mesmo? Não encerramos a nossa aula falando sobre essa questão? Né? Os ciclos migratórios estão corretos, né? A maior parte deles estão ligados à questão de trabalho, principalmente na expansão das fronteiras agrícolas e nas grandes construções, obras públicas de construções de cidades e grandes
indústrias, por aí vai, né? E ferrovias, ou rodovias, perdão. Então, sim, né? Essa primeira parte está correta. Na continuidade, ele fala da questão do trabalho análogo a escravos, que, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil em algumas áreas. Então, a resposta correta é a letra A, certo? Porém, né, como a gente sempre diz, tanto eu quanto a professora Carol, né, quando nós estamos analisando as questões aqui de história, é bom que você faça sempre a leitura das outras afirmativas para que você tenha certeza disso, né, para que você possa ter certeza do conteúdo. Vamos então fazer aqui uma análise rápida sobre as outras afirmativas para a gente poder chegar confirmar se realmente a letra A é correta ou não. A letra A está bem bonitinha, bem aparentemente é a correta. A letra B, ela diz o seguinte: o projeto do Estado Novo Varguista, denominado Marcha para o Oeste, indicava o interesse por certa ocupação das regiões norte e centro-oeste do país. Correto? Corretíssimo, né? O objetivo da Marcha para o Oeste era ocupar essas regiões. Fazia parte dessa proposta explorar riquezas dessas regiões como minérios. Sim, né? Fazia parte explorar a região, desenvolver a região economicamente para poder enriquecer não só a região, mas o Brasil como um todo. E, fundamentalmente, ou seja, questão essencial do projeto, era a base do projeto, era o fundamento do projeto, ocupar essas regiões para garantir a proteção dos povos da floresta. Quem são os povos da floresta? Os indígenas, os remanescentes dos povos indígenas, que ao longo do processo de formação do Brasil foram migrando mais e mais para o interior, né? A ideia da Marcha para o Oeste era proteger esses povos, né? Lembra-se lá do discurso dos vazios demográficos, né? E da ocupação, dos confrontos a partir dessa ocupação? Então não, né? Não é correta, porque não tinham interesse em proteger os povos da floresta, né? Tinham interesse em ocupar as regiões e desmatar a região e formar empresas, as cidades, pequenos núcleos urbanos com centros agrícolas ali na região, né? Para se desenvolver uma economia com viés capitalista moderno dentro da lógica do governo. Beleza? Alternativa C. Fronteiras internacionais como o Oeste Paranaense também compuseram projetos de ocupação e fixação, com parceria público-privada em meados do século XX. Contudo, a ocupação se fez preservando os direitos dos indígenas na região, sem conflitos por posse de terras e acolhendo trabalhadores de diferentes regiões do Brasil e do país e de países como Paraguai e Argentina, né? A Marcha para o Oeste faz um pouco parte desse processo, só que esse processo de ocupação do Oeste Paranaense das fronteiras internacionais com Paraguai e Argentina se estende um pouco para além da Marcha para o Oeste. E dentro desse mesmo contexto, então, nós temos aqui o grande problema, o que demonstra essa afirmativa como errada, né, que nos leva a perceber ela como errada, é essa segunda parte, né? A ocupação se fez preservando os direitos dos indígenas na região, sem conflitos por posse de terras e acolhendo trabalhadores de diferentes regiões do país e de países como Paraguai e Argentina, né? Nós teremos sim conflitos por posse de terra, nós não teremos uma preservação dos direitos dos indígenas, né? Essa maior preservação dos direitos indígenas vai ocorrer principalmente a partir da Constituição de 1988, quando o indígena vai ser considerado um cidadão brasileiro, com direitos e tudo mais. Antes disso, nós tínhamos uma política mais de tutela, né? Até se falava em garantir as terras indígenas, mas essas terras deveriam ser tuteladas pelo Estado, e aí há todo um processo de demarcação feita pelo Estado, e enfim, e que não será nem muito incentivada, nem muito aceita por parte daqueles que estão ocupando e estão fazendo esse processo de ocupação do território.
Na alternativa D, nós temos a seguinte afirmativa: um novo impulso para a ocupação amazônica vem sendo apontado pelas ações de grandes investidores em exploração mineral e pecuária, embora, para esse projeto, o governo não esteja disposto a rever a lei atual contra desmatamento e proteção ambiental. Para essa aqui é necessário um pouco de conhecimento de atualidade, né? A prova ela foi elaborada em 2019 para ingresso em 2020. Então, quando a questão coloca, né, o governo atual, ele está falando do governo desse período, né, de 2019, que foi eleito em 2018, que assumiu em 2019, o governo do Jair Bolsonaro. Se nós pegarmos os projetos do ministro do Meio Ambiente, né, e do próprio governo do Bolsonaro, o que nós vamos ter? Referente à questão da política ambiental, né? Há um interesse do governo de flexibilizar as leis de desmatamento e proteção ambiental, né? De criar desregulamentar algumas práticas para facilitar a exploração mineral e pecuária na região da Amazônia, né? Isso ficou claro principalmente nos anos 2019, com as notícias, né, para quem acompanhou o cenário político do Brasil, né, do ministro Salles, os próprios pronunciamentos do ministro Salles, o próprio presidente, né, caminha para essa possível ou para essa tentativa de rever a lei atual contra o desmatamento e proteção ambiental, né? Então, assim, esse impulso de ocupação da região por exploração de minérios e pecuária, essa primeira afirmativa está correta. A iniciativa de empresas privadas e de particulares de explorar os minérios da Amazônia e expandir a área de pecuária da região. Porém, né, quando a questão continua falando, embora que para esse projeto de expansão, o governo não esteja disposto a rever a lei, esse não aqui não está no lugar correto, né? Porque o governo ele se mostra propenso a rever as leis contra o desmatamento e contra a proteção ambiental. E a afirmativa E diz o seguinte: a única explicação para a análise de deslocamentos pelo território brasileiro está nos grandes ciclos migratórios, uma vez que as cidades possuem programas para fortalecer e garantir a permanência dos que nela vivem, assim como acolhe aqueles que chegam advindos de outras regiões e países. Primeiro, gente, uma questão muito importante. Dificilmente uma questão que diz assim, a única explicação, né? Você fica atento a essas afirmativas, esses determinismos, né? Outra questão que é importante a gente pensar aqui, né, quando ele fala assim, as cidades possuem programas para fortalecer e garantir a permanência dos que nela vivem. Não, infelizmente não é uma realidade do cenário brasileiro na maioria das nossas cidades, né? Não temos programas de emprego suficiente, não temos núcleos de formação suficiente, né? Falta emprego, falta saneamento básico, falta projetos para que a cidade se desenvolva e que as pessoas queiram permanecer nelas, né? Então, há sim um grande fluxo migratório atrás de empregos, né? E não necessariamente ciclos migratórios enormes. Comecei a aula falando sobre isso, comecei a aula falando que os fluxos migratórios no Brasil são constantes e nem todos eles se caracterizam em ciclos, né? Os grandes ciclos, nós temos alguns grandes ciclos, mas não é apenas nesses momentos que ocorrem as migrações das pessoas, né? Um exemplo simples, para você que é estudante vai fazer muito sentido, né? Quantos e quantos estudantes não migram ano após ano para cidades universitárias? Né? Saem de suas cidades, às vezes do interior, ou às vezes mesmo não sendo do interior, mas acabam indo para a cidade universitária, a qual passou na faculdade, justamente porque a cidade em que ele mora, em que ele nasceu, não proporciona o acesso à educação nesse sentido, né? Então, aí nós temos um exemplo de como essa afirmativa ela não pode estar correta. Sendo assim, a afirmativa correta é a letra A, reforçando,
muitas frentes de trabalho, como agrícolas e de construção, motivam trabalhadores de diferentes regiões do país a se destinarem a essas atividades. Porém, há contratantes que abusam dessas relações de trabalho, chegando a ser criminalizados por trabalho análogo a escravo.